Ditaduras são populares? Algumas ditaduras são populares, sim, em determinados momentos e ocasiões. A ditadura militar no Brasil foi popular justamente nos anos em que foi mais violenta, de 1969 até 1973. Alguns motivos que levaram a essa popularidade expressem adesivos Brasil, ame-o ou deixe-o, afixados na grande maioria dos automóveis, foram, em minha opinião, censura total à imprensa escrita, falada e televisionada. Desemprego diminuindo, economia crescendo, inflação relativamente baixa, vitória na Copa do Mundo em 1970, quando o Brasil conquistou a Copa pela terceira vez, e esse fato foi explorado exaustivamente pela ditadura. O adesivo Brasil, ame-o ou deixe-o é uma evidência do subdesenvolvimento cultural da ditadura na ocasião. Foi feito imitando algum movimento dos Estados Unidos que dizia American, love it or leave it, ou seja, em inglês, a frase tinha alguma musicalidade. Love it or leave it. Em português, não poderia ser mais horroroso. Ame ou deixe-o. O ditador de plantão nesta fase, Médici, comparecia a todos os jogos de futebol com grandes torcidas, fumando um cigarro e aparecendo nas transmissões, passando a imagem de um senhor bonzinho que gostava de futebol. O caso do assassinato e desaparecimento de Rubens Paiva, em 1971, é uma das maiores evidências da força da ditadura naquela ocasião. Não houve disfarces. Ele foi preso em casa, na frente da família. Uma das suas filhas foi presa também, junto com a mãe. Mesmo assim, mataram. Não reconheceram que ele tivesse sido preso e sumiram com o corpo. E a sociedade não conseguiu se mobilizar na ocasião, apesar da luta incansável de Eunice Paiva. Os outros assassinatos ocorridos neste período, em sua maioria, foram de militantes de organizações políticas que estavam na clandestinidade. Alguns morreram em enfrentamentos armados, mas a grande maioria morreu em torturas nas prisões. A ditadura não tinha o menor problema em inventar tiroteios, quando era conveniente, ou em não reconhecer a prisão e assassinato, formando assim a triste lista dos desaparecidos políticos. E vivíamos a censura total da imprensa, das artes, do teatro e da música. Apesar da censura total, às vezes os censores não percebiam determinadas sutilezas dos compositores, mesmo os visados pela repressão. A música Apesar de Você, do Chico Buarque, inicialmente foi liberada pela censura, pois não perceberam que o você era a ditadura e não a mulher amada. Quando perceberam, proibiram, mas ficaram com muita raiva de terem sido enganados pelo Chico Buarque. Sei que essa música foi usada no DOI-CODE, em São Paulo. Nas sessões de tortura, às vezes, tocavam essa música bem alto para encobrir os gritos dos torturados enquanto davam choques, como querendo dizer,
Vocês ficam cantando essa música, mas quem tem o poder somos nós. Com a posse de Ernesto Geisel no lugar de Médici, a ditadura continuou violenta, mas claramente apareceram divergências na forma de se efetuar a repressão. Um exemplo disso foi o assassinato do Vladimir Herzog, em outubro de 1975. Duas coisas aconteceram depois do assassinato. Primeira, não tiveram condições de esconder o assassinato e sumir com o corpo, como fizeram com Rubens Paiva. Segunda, tiveram que inventar um suicídio que não convenceu a ninguém. A sociedade se mobilizou, houve protestos e um culto ecumênico na Catedral da Sé. Os casos de Rubens Paiva e Vladimir Herzog se parecem, pois foram assassinatos de dois militantes políticos. Nenhum dos dois atuava clandestinamente. Tinham vida legalizada e residência em endereços conhecidos. Pode ser que a intenção da repressão política não fosse o de assassinar nenhum dos dois, apenas obter informações. A morte dos dois pode ter sido acidentes do trabalho. Só que no caso de Rubens Paiva, a sociedade se mobilizou para protestar apenas muitos anos depois, pois, na época de Médici, não se conseguia organizar protestos. No caso de Vladimir Herzog, outubro de 1975, a mobilização e protestos foram imediatos. Em tempo, com exceção de tudo que escrevi em 1973, ainda no governo Médici, houve uma missa na Catedral da Sé, depois do assassinato do estudante de geologia, Alexandre Vanucci Leme. Ditaduras são populares? Crônica de Michel Chabel-Labac, publicada no dia 5 de março de 2025. Para quem ainda não sabe, Michel Chabel-Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gosta também das crônicas de Michel Chabel-Labac? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar a cultura por todos os cantos. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal. Já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.